Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa linda mensagem, que nessa noite cada um possa viver essas palavras na prática. Amém. E que a tua palavra que vai ser aberta agora, seja realmente o alimento que tanto necessitamos para uma vida transformada, abençoada, resgatada e salva. Amém. Entregamos em tuas mãos os internautas, os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Paula, amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Para aqueles que não têm muita experiência com a Bíblia, cuidado para você não confundir com a primeira carta a Timóteo. Tem dois livros com esse mesmo nome, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Nós vamos ler a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, repito, versos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim, 6, 7 e 8, desculpe. A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Até aqui. Eu acho que esses 3 versículos talvez poderiam ser considerados um resumo da vida cristã. Um resumo, porque mostra a batalha, a luta do dia a dia, mostra a vitória e mostra o resultado final, a coroa da vida eterna. Nós vamos hoje parar um pouquinho para analisar esses 3 versículos. Mas para analisar os 3 versículos, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo para saber o contexto, a história, quem escreveu isso aqui, por que escreveu, qual era o objetivo ao escrever esse texto. Como vocês sabem, esse texto foi escrito pelo apóstolo São Paulo. Mas o apóstolo São Paulo não foi sempre o apóstolo Paulo. Ele não era assim maravilhoso, fiel, cristão desde criança. Quem era Paulo? Paulo era conhecido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. De Tarso porque ele nasceu na cidade de Tarso. E o que isso significa? Por que a Bíblia dá ênfase que ele nasceu em Tarso? Porque Tarso era uma cidade, embora pequena, era uma cidade bastante significativa para aquele tempo. Tarso era uma cidade com uma estrutura educacional acima da média. E Saulo nasceu nessa cidade, portanto, a sua base educacional foi muito forte desde pequeno. Tarso era uma cidade assim, sabe essas cidades que são fortes em universidades? A gente fala, é a cidade universitária, a gente fala, né? Eu me lembro agora da cidade de Oxford, na Inglaterra. Quem já foi por lá sabe que Oxford é uma cidade que não é muito grande, mas é uma cidade que tem uma universidade extremamente forte. Aliás, Oxford, você não consegue separar a cidade da universidade, se mistura. Existem outras assim também, estou só mencionando essa só como ilustração. Assim que Tarso era uma cidade bastante forte em educação. E Saulo cresceu num ambiente educacional, como eu disse e repito, acima da média. Ele se formou, se graduou em direito. Era, portanto, homem das leis. Na linguagem de hoje, ele poderia ser um advogado, ou quem sabe alguém de um nível acima até. Saulo de Tarso era tão inteligente, tão capaz, que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre da época, era um doutor famoso da época, e estudar aos pés de Gamaliel significava que você teve uma educação de altíssimo nível. Todos os alunos queriam ser alunos de Gamaliel, porque esse homem era uma sumidade, e Saulo estudou aos seus pés. Saulo falava 5 idiomas
Você sabe que hoje, aqui em Curitiba, ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, falar 5 idiomas não é fácil. Aqui mesmo, nessa noite, temos muitas pessoas cultas aqui, mas eu não acredito que muitos falam 5 idiomas. É difícil falar 2, o nosso e mais um, né? E Saulo, naquele tempo, sem a comunicação que tem hoje, sem as redes sociais que tem hoje, sem os apps que tem hoje, sem tanta facilidade que nós temos hoje, ele já falava 5 idiomas. Para se ter uma ideia da capacidade intelectual e acadêmica de Saulo, ele era um poliglota. Então, nós estamos falando de alguém realmente acima da média. E além de tudo isso, Saulo tinha uma base religiosa bastante sólida. Saulo tinha bases judaicas. O judaísmo era a sua base religiosa. E Saulo tinha um temperamento bastante peculiar. Saulo era colérico. Você sabe que a gente conhece por aí 4 temperamentos? Conhecemos os coléricos, os sanguíneos, os fleumáticos e os melancólicos. E Saulo era colérico. Os coléricos normalmente são mais racionais, são mais frios, são mais pragmáticos. Os coléricos são pessoas que não se emocionam facilmente e não tomam decisões com base nas emoções. Os coléricos, eles são assim muito analíticos. Eles ouvem um sermão como esse, enquanto um está emocionado, o outro já está de pé, o colérico está sentado analisando o que foi falado para ver se isso é assim mesmo ou não. Então os coléricos possuem essas características. Para você ter uma ideia, o apóstolo Pedro era sanguíneo. O sanguíneo fala para pensar depois do que falou, e o colérico pensa primeiro para falar. Então você já viu a diferença. Você olha para a história de algumas pessoas na Bíblia e você vê claramente quem era colérico, quem era sanguíneo, quem era melancólico e quem era fleumático. Essa noite, por exemplo, eu tenho aqui os 4 tipos de pessoas aqui. E todos nós temos um pouquinho dos 4, só que um dos 4 se sobressai em nós, mas todos temos um pouquinho dos 4. Só que as pessoas que são potencialmente sanguíneas, elas são mais explosivas, são mais agitadas, elas decidem mais fácil, elas aceitam mais fácil. E o melancólico é mais emotivo. O fleumático é mais aquele que fica em dúvida em tudo, tem dúvida de tudo. Não consegue avançar, sempre está em dúvida. É uma luta. Enquanto que o colérico é a pessoa que fica raciocinando para analisar os detalhes. Por exemplo, se eu estivesse falando hoje sobre a volta de Jesus, se o meu tema fosse a volta de Jesus hoje, e eu falasse sobre a volta de Jesus de uma maneira assim bem contundente, e se eu começasse a narrar a volta de Cristo, dizendo que Jesus vai vir nas nuvens dos céus, com milhões de anjos, todo olho verá, os anjos vão tocar trombetas, a terra vai tremer, as sepulturas irão se abrir, os mortos vão ressuscitar. Se eu começasse a falar assim da volta de Jesus aqui, antes que eu terminasse de falar, o sanguíneo já estaria de pé dizendo: opa, eu aceito. O melancólico já estaria chorando sentado. O fleumático estaria numa dúvida terrível. Isso vai acontecer, não vai? Eu aceito, não aceito? Eu vou, não vou? Batizo, não batizo? E tal. E o colérico estaria assim, ó. Colérico. Assim. Então é assim, é? Mas eu tenho uma dúvida. Jesus vai vir de dia ou de noite? Ele tem asas, vem voando, ou ele vem de avião? Ou ele tem uma nave espacial? E ele vai vir como assim? Não entendi, me explica melhor. O colérico, ele quer saber os detalhes. Então quando a gente faz um apelo aqui, e alguma pessoa não vem, não é sempre porque a pessoa não aceitou, é porque ela está processando tudo que foi falado. E aí demora um pouco, termina o culto, ele não decidiu. Entendeu? Tem que tomar cuidado também, porque Jesus pode voltar e você pode não decidir, né? E ficar aí. Então Saulo era um colérico assim. E Saulo tinha suas convicções religiosas muito seguras. Era muito convencido.
E houve um tempo na história em que surgiu o cristianismo. E quando o cristianismo surgiu, Saulo foi um daqueles que analisaram o cristianismo. O cristianismo surgiu como uma força avassaladora, um negócio extraordinário. O cristianismo surgiu com uma força tremendaça. E Saulo então analisa esse negócio. Como é que é esse negócio do cristianismo? Começa a estudar o cristianismo. E Saulo era aquela pessoa assim, que não tinha nenhum interesse em mudar de religião. Sabe aquela pessoa que diz assim: meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não tem gente assim? Aliás, tem pessoas que vêm aqui e dizem assim: você me convidou, eu vou com você, mas não peça para eu mudar de igreja, que eu não vou mudar, ok? Eu vou porque pela amizade que nós temos. É mais ou menos assim, né? É a pessoa que tem uma convicção tão forte daquilo que crê, que ela diz assim: eu vou com você pela amizade, mas eu não tenho nenhum interesse em mudar minha igreja, ou minha religião, ou os meus princípios, ou aquilo que eu aprendi, porque meu bisavô era assim, meu avô era assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Era mais ou menos na linha de Saulo, tamanha era a sua convicção. Só que o cristianismo surgiu, Saulo analisou o cristianismo, e ele, ao analisar a estrutura do cristianismo, Saulo ficou impressionado. E ele pensou assim: rapaz, esse negócio aí vai ser uma ameaça ao judaísmo. Isso vai criar uma revolução no mundo, né? E Saulo tentou de alguma maneira impedir o crescimento do cristianismo. Tentou reunir pessoas para impedir que o cristianismo crescesse. E ele não conseguiu, não deu certo. Ele não foi feliz nas suas ideias. E foi aí que Saulo, por si só, resolveu arregaçar as mangas e resolveu entrar em campo e ele mesmo colocar a mão na massa e ele mesmo impedir o crescimento do cristianismo. É aí que entra o massacre de Estevão. Quando Estevão, que era um cristão, foi pego por eles fizeram um círculo e Saulo consentia, administrava, coordenava, e ali estava Estevão no meio, e aqueles homens estavam ameaçando Estevão, estavam tentando matá-lo e apedrejá-lo. Essa ação fazia parte dessas ideias, de impedir que esse cristianismo crescesse. E Estevão no meio deles, naquele círculo, e Saulo coordenando esse negócio, e de repente as ameaças e tal, e Estevão disse: olha, eu não vou abandonar a minha fé, eu vou permanecer firme na fé. E naquela hora, antes de morrer, Estevão fez uma oração, e enquanto orava teve uma visão. Está em Atos capítulo 7, essa história. Aí Estevão teve uma visão, e enquanto orava, Estevão fez uma oração impressionante. A oração de Estevão foi assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Traduzindo para uma linguagem mais coloquial, fazendo uma paráfrase, nós diríamos assim, que a oração de Estevão foi: Senhor, eles vão me matar daqui a pouco, mas eu quero dizer que eu perdoo os meus assassinos, e quero pedir ao Senhor que os perdoe também. Eu quero vê-los no céu. Senhor, tem misericórdia deles. Eu vou morrer, mas já perdoo os meus assassinos. Veja, aí está a força do cristianismo. Uma pessoa perdoar a outra, mesmo sabendo que a outra lhe vai fazer mal. Isso é uma coisa que impactou a Saulo, impactou as pessoas, e impacta qualquer um de nós. Como é que alguém pode perdoar a outra que diz: vou te matar daqui a pouco? E aí você fala: peraí, deixa eu fazer uma oração primeiro. Aí você ora e fala assim: Senhor, essa pessoa vai me matar, mas eu perdoo ele e quero vê-lo no céu. Perdoa ele também. Deixa eu abrir aqui aspas para colocar uma história, e depois a gente fecha e continua. Em fevereiro desse ano, eu estava fazendo uma semana parecida com essa, na cidade de Brasília, na Igreja Adventista Central de Brasília. Foi em fevereiro. Fevereiro em Brasília chove bastante. Durante o ano não chove em Brasília, mas no fim do ano, início do ano chove. E a gente fez uma semana em fevereiro, com chuva, com trânsito, com tanta coisa, fizemos assim, na igreja central. E vocês sabem que uma igreja grande como essa, como a de lá, fazer num período de chuva, sempre é um desafio, né? Pelo trânsito, pela chuva, enfim, várias coisas. E nós fizemos em fevereiro, e foi uma bênção, graças a Deus. E um pastor chamado André, que era pastor do Gama. O Gama é uma região ali de Brasília. Esse pastor me apresentou um homem
E durante essa semana ele disse: pastor Luiz, esse aqui é fulano de tal, e me contou a história. Os dois me contaram a história desse homem. Olha que história. Esse pastor, chamado André, estava saindo de uma casa. Ele fez uma visita numa casa para um grupo de jovens. E quando ele sai dessa casa, o pastor, esse homem estava passando na rua. E o homem vê o pastor, e o homem se aproxima do pastor e diz assim: você é pastor? O homem perguntou. Ele disse: sim, eu sou pastor. O homem sacou um revólver e colocou na cabeça dele. E falou assim: ora por mim. Não era assalto, era pedido de oração. O que você acha desse pedido de oração? Uma arma na cabeça do pastor e disse: ora por mim. O pastor, obviamente, tomou um susto daqueles e disse: sim, eu vou orar por você. E o pastor ali mesmo começou a orar, já com a arma na cabeça. Já começou a orar. Aí o camarada encostou o revólver na cabeça dele e falou assim: não é aqui não, pastor, é na minha casa. Eu quero que o senhor vá à minha casa. E levou o pastor para a casa dele sob a mira do revólver. Que cena é essa, hein? E aí chegaram na casa do homem, que era ali mesmo. Aí o homem fala: pode orar, pastor. O pastor começou a orar. O camarada encostou o revólver de novo e falou assim: pastor, é de joelhos, não é em pé. O pastor, ok, ajoelhou com ele e começou a orar. Já, o pastor estava com muito medo, obviamente. Isso podia terminar numa tragédia. E o pastor começou a orar de joelhos. E o camarada de novo encostou o cano e falou: pastor, está fraca a tua oração. Mais forte um pouco. Quer dizer, o que é mais forte, né? Mais forte não é gritar, né? Ou seja, para ele, para o camarada, o que é fraco? Enfim, não dá para você julgar, né? Mas ele fala: tá fraca a tua oração, diz assim. Aí o pastor, desesperado, obviamente, ele começa a orar em voz alta, aumentou o volume. E o pastor orou, e quando o pastor terminou, em nome de Jesus, amém, o homem desmaiou. O homem caiu. E aí quando o homem caiu, a mulher do homem saiu do quarto. Ela estava escondida no quarto. Aí ela saiu, ela tinha visto a cena, correu para o quarto. Aí volta, ajuda o pastor, reanima o marido volta. O pastor fala assim: escuta, por que você fez isso comigo? O pastor perguntou para ele. Ele falou assim: fiz o quê? O homem não lembrava o que tinha feito. Aí o pastor falou: você não lembra o que você fez comigo? Não, não lembro. Então você vê que era algo também que era espiritual também, né? E o pastor marcou o estudo bíblico na casa dele. E começou a dar estudos bíblicos para ele, para a esposa e para a família. Em fevereiro, eles foram na minha semana lá em Brasília, mas ele não foi batizado, não estava devidamente preparado. E no mês de março, durante aqueles retiros que a gente faz na semana do carnaval, a gente faz os retiros com jovens. Então, nesse retiro lá de Brasília, eu fui no retiro desse pastor, e lá no retiro batizamos esse homem. Esse homem foi batizado em março desse ano, e já está trabalhando na igreja como um diácono. Imagina isso. Deus faz coisas incríveis, né? E no dia do batismo dele, nós contamos a história. E eu mencionei que a arma que o pastor usou para evangelizá-lo foi a Bíblia. Essa história, fecho aspas, essa história é para mostrar que Deus transforma um problema, Deus transforma uma situação ruim, uma situação negativa, uma situação adversa, em uma possibilidade de salvação. Veja que Saulo estava com um grupo de pessoas para matar Estevão. Não era um revólver, eram pedras. E Estevão faz uma oração e diz: Senhor, não imputes esse pecado. Senhor, eu perdoo os meus assassinos. Eu quero que o Senhor perdoe também, porque eu quero vê-los no céu. Como é que alguém faz uma oração dessas numa hora tão crítica como essa? Estevão fez. Jesus faz isso na vida da gente. A gente consegue perdoar as pessoas, a gente consegue aceitar as pessoas, mas só Jesus pode fazer isso. E então, em seguida, Estevão foi morto. E logo depois, Saulo e a sua equipe
pede cartas para Damasco, e eles viajam para perseguir e matar mais cristãos. A ideia era justamente impedir esse movimento todo de crescer. E no caminho de Damasco, na viagem para Damasco, aconteceu uma coisa impressionante. A oração de Estevão foi atendida. Irmãos, quando nós oramos de maneira sincera, de maneira correta, Deus ouve e atende às nossas orações. Mesmo que você não veja a sua oração ser respondida, mesmo que o seu pedido não seja atendido enquanto você estiver vivo, isso não quer dizer que Deus não ouviu a sua oração. Isso não quer dizer que Deus também não respondeu a sua oração. Estevão, por exemplo, morreu e não viu a sua oração ser respondida. Ele morreu, mas Deus atendeu a oração dele, porque no caminho de Damasco, Jesus pessoalmente foi ao encontro de Saulo. Saulo estava indo com a sua equipe para perseguir e matar mais cristãos. E no caminho Jesus apareceu para Saulo em forma de uma luz muito forte, e Saulo ficou totalmente cego com essa luz, e Saulo cai com o rosto em terra e totalmente cego. E ele escuta uma voz, e a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que eu fiz para você? Por que você não gosta de mim? E Saulo, cego, diz assim: quem está falando? E a voz diz assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Saulo diz assim: mas eu não estou perseguindo você, Jesus. E Jesus: está me perseguindo? Quando você perseguiu Estevão, a mim estava perseguindo. Quando você perseguiu fulano, perseguia a mim. Quando você estava indo para Damasco para matar mais cristãos, estava perseguindo a mim. Sim, você estava me perseguindo. E Saulo se dá conta de que estava errado. Ele percebe que estava errado. E ele então, no chão, cego, humilde, ele diz assim: Senhor, e o que o Senhor quer que eu faça? E Jesus disse: fica tranquilo, as pessoas vão pegar você pela mão e vão levá-lo até a cidade. Lá você vai ficar sentado, e eu vou mandar um servo meu até lá, e ele vai dizer o que você tem que fazer. E ali Deus manda Ananias. Ananias conversa e ajuda a evangelizar Saulo, e faz um apelo para Saulo e diz: Saulo, por que te demoras? Diz Ananias: levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. E Saulo se converte, Saulo é batizado, Saulo se torna agora um cristão. Aquele homem que dizia assim: meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu nasci assim, vou morrer assim, agora estava convertido. Deus também pode converter você. Você que não tinha planos de mudar o rumo da sua vida, você que não tinha planos de mudar, quem sabe, as suas convicções, as suas ideias, as suas filosofias, as suas ideologias, as suas convicções pessoais. Talvez você seja uma pessoa como Saulo, uma pessoa inteligente, uma pessoa segura, uma pessoa culta, uma pessoa que está segura da sua fé ou das suas convicções, e você veio aqui hoje, você gosta de estar aqui, é legal estar aqui, você é bem-vindo aqui, e você não veio com a intenção de mudar de vida, mas Deus pode mudar sua vida hoje. E Deus pode revelar a você coisas que você não conhece. Deus pode mostrar a você um caminho mais excelente, algo que você ainda não conhecia, algo que você ainda não sabia. Então não se feche, não bloqueie, não ignore a voz de Deus. Não pense que você é o Senhor da razão, não pense que você sabe tudo e que você não precisa de algo novo. A vida cristã e o conhecimento bíblico é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, e vai iluminando você até tornar dia perfeito. Se você for uma pessoa aberta, se você for uma pessoa sincera, se você permitir que Deus trabalhe na sua vida, Deus vai te mostrar um caminho ainda mais excelente, algo ainda maior, muito maior. Agora Saulo se converteu, Jesus mudou o rumo da viagem dele, Jesus mudou o coração dele, Jesus mudou os pensamentos dele, Jesus mudou totalmente suas perspectivas. Jesus também mudou o nome dele. De Saulo, ele passou a ser conhecido como Paulo, o grande apóstolo Paulo. De perseguidor, passou a ser perseguido. De inimigo dos cristãos, passou a ser um cristão também. E esse homem foi tão extraordinário nas mãos de Deus. Deus usou Paulo de uma forma tão poderosa, tão incrível, que Paulo escreveu 14
14 livros da Bíblia. Foi o maior escritor da Bíblia. E mais, Paulo tornou-se o maior plantador de igrejas cristãs da história. Paulo tornou-se o maior evangelizador do Novo Testamento. E mais, Paulo se tornou, sabe o que mais? Se tornou o maior teólogo do Novo Testamento. O Paulo tem uma teologia tão profunda, que pastores, sacerdotes, líderes religiosos estudam teologia, estudam 3, 4, 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos. Alguns fazem mestrado, outros fazem doutorado, outros fazem pós-doutorado, outros são PhDs na área. Ou seja, tem um montão de gente no mundo inteiro estudando teologia. E você sabe qual é a teologia mais desafiadora? É a paulina. A teologia paulina. O que Paulo escreveu são coisas tão profundas, tão extraordinárias, porque Deus o inspirou, e além de Deus inspirá-lo, ele também tinha uma capacidade já de um preparo maior que os outros, e Deus usa cada um de acordo também com a sua condição, e Deus dá mais ainda do que a gente já tem, e Deus amplia tudo isso. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver como elas são difíceis. O apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, Pedro se refere a Paulo e diz assim: Paulo escreveu coisas difíceis de entender, e que os ignorantes que não entendem, torcem, deturpam para a sua própria perdição. Se você pegar, por exemplo, o livro de Romanos, Paulo escreveu aos Romanos, ele fala assim que aquele que guarda a lei, aquele que ouve a lei, aquele que ouve a lei não é justo diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí você vai para Gálatas, e lá em Gálatas capítulo 3 ele fala assim, que ninguém será justificado perante Deus por causa da lei. Então em um livro ele fala assim, pela lei ninguém vai ser justificado. No outro ele fala assim, quem ouve não é justificado, mas quem pratica sim vai ser justificado. Em um capítulo de Romanos, capítulo 7, verso 7, capítulo 3, verso 31, capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim, que nós temos que guardar a lei, temos que obedecer a lei, os 10 mandamentos e tudo. E você vai para outros textos, como Gálatas e Efésios, e ele fala assim, ele dá a entender que a lei não precisa ser guardada, ele passa essa imagem. E por que passa essa imagem? Não é que ele está se contradizendo, não há uma contradição. É que você precisa analisar o texto, o contexto, e analisar que lei ele fala, que tipo de lei se refere. É a lei moral, é a lei cerimonial, é a lei escrita por Deus nos 10 mandamentos, é a lei escrita por Moisés no livro. Que lei é essa? Então Paulo, ele fala de todas as leis, e se você não tomar cuidado, vai interpretar erradamente o texto de Paulo. Em Romanos 10, por exemplo, verso 4, Paulo fala assim, o fim da lei é Cristo. Olha a frase dele, o fim da lei é Cristo. Isso na mão de alguém que não aceita os 10 mandamentos é um banquete. A pessoa diz assim, está vendo aí, os adventistas estão errados, porque aqui Paulo diz o fim da lei é Cristo, está vendo? Cristo veio, acabou, botou um ponto final na lei. O fim da lei é Cristo, Paulo escreve em Romanos 10, verso 4. Aí as pessoas entram em parafuso, né? Como é que Paulo, lá em Romanos 2, fala bem da lei, Romanos 3 fala bem da lei, Romanos 7 fala bem da lei, nos outros textos fala bem da lei, e agora no capítulo 10 fala, o fim da lei é Cristo. Então quem não analisa direito o assunto, acha que Paulo está batendo na lei, mas não está. Quando ele diz que o fim da lei é Cristo, esse fim não é fim de ponto final, é fim de finalidade, de propósito, de objetivo. Ele está dizendo assim, o objetivo da lei é Cristo. Olha que interessante. Ele está dizendo que a pessoa que medita na lei, ela fatalmente vai cair de joelhos aos pés de Cristo. Não é profundo isso? É profundo. Então é assim, o fim da lei é Cristo. Quem guarda a lei, ou quem estuda a lei, ou quem medita na lei, vai cair de joelhos aos pés de Cristo. Mas ele também diz que quem aceita Jesus, através do aceitar Jesus, a pessoa vai obedecer à lei. É de lá para cá ou daqui para lá. Mas uma coisa não pode ser separada da outra. Interessante isso, né? Então Paulo, inspirado por Deus, ele foi escrevendo as cartas, e tem muitos textos curiosos nos seus livros. Um homem que foi transformado de uma forma extraordinária. Um homem que era perseguidor da igreja cristã. Um homem que matou cristãos até.
agora tornou-se um cristão, escritor da Bíblia, um teólogo de primeiríssima linha. E aí o tempo passou, ele foi perseguido, foi humilhado, passou por momentos de quase morte, passou por situações no mar, em terra, foi criticado, foi humilhado também, tudo por causa da fé em Jesus. E finalmente chegou o dia em que Paulo recebeu a notícia que seria preso, e ele foi preso. Depois recebeu a notícia que seria morto, e avisaram: você vai morrer, e a sua morte vai ser da seguinte maneira: você será decapitado. Imagina isso. E quando ele recebe essas notícias todas, ele escreve essa carta aqui a Timóteo. E se você observou os 3 versículos que a gente leu, o verso 6, ele fala assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quando ele fala o tempo da minha partida é chegado, ele está falando assim: o dia da minha morte está chegando. Eu vou morrer amanhã, vão me matar amanhã, já me avisaram. Então ele escreve a Timóteo e diz assim: o tempo da minha partida é chegado. Aí no verso 7 ele fala assim: mas eu quero deixar um documento escrito para todas as pessoas. E o verso 7 ele fala assim: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Essa frase é tão linda, tão extraordinária. Quando Paulo diz assim: eu combati o bom combate, ele está falando da sua experiência espiritual e da sua experiência ministerial. Qual foi o combate de Paulo? Se você ler Romanos 7, se você ler o capítulo 7 de Romanos, vai entender exatamente o que Paulo está dizendo, quando ele fala combati o bom combate. O combate maior que ele teve é aquele que a gente já leu várias vezes, que fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele vai narrando esse drama, essa luta que ele tem. Além das lutas exteriores, ele tinha também uma luta interior, tinha suas lutas pessoais. E ele fala assim: eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo fazer. Ele fala: eu sei o que é o certo, mas eu sempre faço o errado. Ele diz assim: eu sou um miserável homem. E ele fala: e quem vai me livrar dessa morte, diz ele. Então o capítulo 7 de Romanos mostra o combate, a luta espiritual dele. E aqui ele fala assim: combati o bom combate. Esse é o combate. Irmãos, todos nós temos combates, todos nós temos lutas, todos, indistintamente. Lutas pessoais, lutas espirituais, lutas conjugais, lutas familiares, lutas financeiras, lutas físicas, problemas na saúde, problema de relacionamento, problema de solidão, problema de vazio, problema de depressão, de estresse, síndrome do pânico, desejo suicida, um monte de coisa. Todo mundo tem suas lutas, e tem a luta maior, que é ler a Bíblia todo dia. Essa é a luta maior: ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, ir à igreja, servir a Deus, andar com Deus. Essa é a luta maior que nós enfrentamos, além das lutas externas e físicas e materiais. Você tem lutas, eu tenho lutas, o internauta tem luta, todo mundo tem luta. Agora vem Paulo e diz assim: eu combati o bom combate. Como é que se combate o bom combate? É de joelhos no chão. Não há outra maneira de vencer a luta e o combate sem oração. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão apenas da psicologia, não é uma questão apenas de você ser disciplinado, de você fazer autoajuda, de você fazer várias atividades que possam te dar o equilíbrio e tal, você fazer uma meditação e ficar em equilíbrio. Não se trata exatamente disso. A Bíblia diz: combati o bom combate. Senhores, se vocês e eu queremos vencer o bom combate, tem que ser de joelhos no chão. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Combater o bom combate é orar, é buscar a Deus, é andar com Deus, é ser fiel a Deus, é ser mais íntimo de Deus. É através da oração. Estou falando essa noite para alguém que está passando por um combate, por uma luta, por uma batalha. Você pode vencer isso, não por você mesmo, mas de joelhos no chão. Para você ficar em pé na hora mais difícil da sua vida, é preciso ficar de joelhos primeiro. Ninguém fica de pé na hora da batalha sem que antes tenha ficado de joelhos. Quando você se ajoelha, você se torna grande.
Quando você se ajoelha, você reconhece quem é Deus e quem é você. É de joelhos no chão. Jesus orou muitas vezes. E se Jesus, que é o nosso Salvador, orou tantas vezes, quanto mais nós, que somos pecadores, temos que orar mais. Irmãos, por que nós não oramos mais? Por que a gente não ora mais? Já viram que as nossas orações são muito pequenas e fracas e muitas vezes destituídas de fé? E é uma oração meio estranha. Às vezes a pessoa faz uma coisa mecânica, ou decorou uma reza e repete a reza e fica repetindo. Falta alguma coisa. Nós precisamos conversar com Deus de maneira mais intensa, de maneira mais sincera, de maneira mais profunda. Nós precisamos ter prazer de conversar com Deus. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como se fosse uma atividade qualquer. Não. É preciso combater o bom combate de joelhos no chão. Eu quero convidar você, irmão, você, irmã, você, internauta, você que está vindo pela primeira vez, eu quero convidar você a ser mais íntimo de Deus, a orar mais, a buscar mais a Deus. Se você ora pouco, recebe pouco. Se busca mais a Deus, recebe mais. Se anda mais com Deus, vai ser mais abençoado. Se anda menos com Deus, não pode ser tão abençoado. Combati o bom combate, diz a palavra. E Paulo continua: e completei a carreira. Eu amo essa frase, completar a carreira. Quantas pessoas começaram essa caminhada e desistiram? Quantas pessoas aceitaram Jesus, frequentaram a igreja um tempo e abandonaram? Quantas pessoas no passado liam a Bíblia todo dia, já não leem mais? Quantas pessoas oravam mais e agora oram menos ou nem oram? Quantas pessoas antes tinham um brilho nos olhos, uma paixão no coração por Jesus e hoje não tem mais? Quantas pessoas quando aceitaram Jesus tinha aquele negócio que a gente chama de primeiro amor e agora o amor se foi? E a vida cristã é levada como se fosse uma coisa qualquer. Senhores, temos que completar a carreira. Não podemos desistir. Temos que terminar. Estão me ouvindo? Temos que terminar a carreira. Jesus nos chamou. Nós estamos aqui. Não tem nada mais importante nesse mundo do que a caminhada com Jesus. O trabalho, os negócios, o dinheiro, os bens materiais, as viagens, os estudos, os seus projetos de vida, tudo isso tem a sua importância, mas nada é mais importante do que andar com Jesus e do que terminar a carreira. Sabe por quê? Porque quando você morrer, você não vai levar nada disso, nada disso. O dinheiro, os cartões, os bens, os carros, as casas, os apartamentos, os negócios, tudo que você conquistou vai ficar aí. Você nasceu sem nada, nasceu não tinha nada e vai morrer, não vai levar nada. E por que a gente gasta a vida inteira correndo atrás dessas coisas que são passageiras? Por quê? Nós precisamos entender claramente que é preciso terminar a carreira. Eu preciso terminar a carreira, vocês também. Ah, pastor, mas está difícil. Eu imagino. Está muito difícil, eu imagino. Parece que você não vai conseguir, eu também imagino. Mas é assim mesmo. É exatamente assim. Deus está do seu lado. Ele estará do seu lado o tempo todo. Você e eu não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui nos preparando para o céu. Jesus em breve voltará para buscar você e eu. Em breve Ele voltará. Amém, irmãos? Temos que terminar a carreira. Vamos fazer um pacto hoje. Não um pacto com o homem, não. Um pacto com Deus. Senhor, eu não posso por mim mesmo. Seja bem sincero, não é? Por mim mesmo eu não posso. Mas me ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude. E mesmo caindo e levantando, mesmo chorando, gritando, sangrando, não importa. Vai assim mesmo. Não desista. Termine a carreira. Entendeu, jovem? Entendeu, adolescente? Entendeu, irmão e irmã? Internauta? Precisamos terminar a carreira. O apóstolo Paulo, quando ele fala terminei a carreira, ele se refere a Romanos 8. Romanos 7 fala do combate, da luta. Mas o Romanos 8, Paulo revela, ele fala assim: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Em Romanos 8 ele fala assim: eu sei que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala em Romanos 8: tem alguma coisa que pode me separar do amor de Deus? Ele diz: não, ninguém, nada pode me separar do amor de Deus, ninguém. E ele decide terminar a carreira. A vida é curta, passa muito rápido. Se você não tomar cuidado, pode perder sua salvação. Tomemos cuidado. Combater o bom combate de joelhos, terminar a carreira, ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Será salvo. Mateus 24:13. E finalmente, a última parte do verso 7. Ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse guardei a fé é extraordinário. Irmãos, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como é que está a sua fé? Está protegida, guardada? Tem muitas pessoas que negociam a fé. Tem muita gente que faz barganha com a fé. Tem muita gente que para ter um cargo a mais na empresa, para subir na empresa, negocia a fé, faz coisas erradas. E muitas vezes deixa a fé em segundo plano, quebra os princípios da fé, faz o que não deveria fazer para subir de posição, para ter um cargo maior. Outras pessoas negociam a fé por um momento de prazer, por uma noite, uau, incrível. Alguns trocam a sua fé por um rabo de saia. Outros trocam a sua fé por um corpinho bonito e sarado. Outros negociam sua fé por outras ideias e tudo. O diabo propôs a Jesus. O diabo chegou e disse: Jesus, você quer negociar a sua fé? Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou os reinos do mundo inteiro e a glória deles. Jesus disse: sai daqui, Satanás. Expulsou o inimigo. A sua fé e a minha fé não está em negociação. Nós não podemos negociar a fé, nós não podemos barganhar a fé. A nossa fé não está à venda, não está para alugar. A nossa fé não está aí na parede para fazer qualquer tipo de barganha. A fé é inegociável, os princípios são inegociáveis. Sejamos firmes na fé, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Combata o bom combate, termine a carreira e guarde a fé. Diga amém, irmãos. Guardemos a fé. Não deixe a sua fé cair por coisas banais. O diabo é muito sujo, sabe? E às vezes a pessoa diz: não, pastor, eu estou firme na fé. Mas às vezes não está. Tem gente que tem um pé na igreja e um pé no mundanismo. Tem gente que quer agradar a dois senhores. Acende uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Tem gente que está tentando levar, administrar. Não, não é assim que funciona. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se hoje estás ouvindo a voz de Deus aqui, não endureça o seu coração. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar e fazer aquilo que tem que ser feito. Terminei a carreira e guardei a fé. É coisa boa demais, não é? E o verso 8 termina dizendo: e já agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Veja que Paulo era uma pessoa que tinha um entendimento claro, saudável, verdadeiro. Ele fala assim: desde agora a coroa da justiça está guardada para mim. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que valeu a pena combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, porque tem uma coroa preparada para mim. A coroa da justiça me está guardada. Irmãos, Jesus em breve voltará. E Ele tem para você, quando fala coroa, não é a coroa em si, não é o objetozinho, aquela coroazinha em si, não é só isso, é mais do que isso. A coroa aí significa, sabe o que? Significa vida eterna.
significa a eternidade. Deus está dizendo assim: eu tenho para você a eternidade, a vida eterna. Vale a pena combater o bom combate, vale a pena terminar a carreira, vale a pena guardar a fé, porque o que eu tenho para você é algo grande, algo extraordinário, é a vida eterna. Você vai ter a vida eterna. Quantos aqui querem ter a vida eterna? Levante a mão. Todos queremos, mas não tem outro jeito se não for esse: combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Não tem outro jeito, tem que ser por aí. Quando Jesus voltar, muita coisa maravilhosa vai acontecer, muitas coisas espetaculares irão acontecer, mas tem uma em especial, baseado no sermão dessa noite, que nós vamos prestar atenção. Nós vamos combinar aqui entre nós, internauta, os amigos aí das redes sociais, vamos combinar uma coisa. Tem um detalhe em particular, baseado no sermão de hoje, que vai acontecer na volta de Jesus. Quando Jesus ressuscitar os mortos, em uma sepultura vai sair Estevão, e na outra vai sair quem? Paulo. Paulo matou Estevão, e Estevão orou por Paulo. Isso não é demais? Não é demais isso? Alguém que te fez mal e você orou por esse alguém, e esse alguém vai se salvar naquele dia. Não vai ser demais isso? Imagina Estevão saindo da sepultura e Paulo também. Aí Estevão vai olhar e falar assim: ei, você é Paulo, não é? Sim, sou eu. Você não é aquele camarada que me matou? Você me matou, não foi? Sim, eu matei você. Aí Paulo vai olhar para ele e vai assim: mas você orou por mim e me perdoou, e a sua oração, o seu perdão me fez aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, me tornei Paulo, seguidor de Jesus. E aí Paulo vai contar a história para Estevão. É demais, não é? Não vai ser emocionante esse momento? Eu quero estar do lado para ver essa cena. É ou não é? Eu quero estar do lado. Não sei onde vai ser o negócio, mas se não for aqui na ressurreição agora aqui, mas lá no céu, vou chamar os dois, vou dizer: senta aqui, vamos conversar um pouco. Me conta a história toda, dá o seu testemunho. Quero ouvir todo o testemunho. É isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa noite tão especial. A Tua palavra foi aberta e o Teu nome foi louvado e exaltado. Agora estamos aqui, Senhor, diante de Ti, decididos a combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Por nós mesmos não podemos, mas por Tua graça sim podemos. Por esse motivo, Senhor, aqui estamos para colocar nossa vida e nossa família nas Tuas mãos, para que o Espírito Santo realize em nós e através de nós uma grande obra para salvar mais pessoas. Senhor, tem muitos internautas orando conosco agora e tomando decisões também. Então, Senhor, nesse instante nós queremos, com os pastores, levantar nossas mãos como um gesto sacerdotal, como um gesto totalmente emblemático de acordo com a Bíblia, para pedir que o Senhor levante as Tuas mãos. O Senhor é o nosso grande Deus. A bênção não vem de nós, vem do Senhor. Mas nós, como pastores e como ministros do Evangelho, humildemente, levantamos as nossas mãos para pedir que o Senhor abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe os internautas, abençoe as pessoas que tomaram decisões, abençoe aqueles que estão lutando, que estão sofrendo, estão tentando entender e seguir esse caminho. Senhor, que nesse instante, enquanto estamos orando, que o Espírito Santo se movimente aqui dentro, que o Espírito Santo toque o nosso coração, que o Espírito Santo opere em nossa vida, que o Espírito Santo nos resgate de uma vez,
E se houver alguém que está resistindo, lutando, alguém que ainda não decidiu, Senhor, quebranta esse coração. E se alguém for vítima das obras do mal, que essa pessoa seja liberta agora, pelo poder do nome de Jesus. E dá no Senhor a vitória essa noite. Sabemos que o Senhor não desiste de ninguém. Sabemos que o Senhor não desiste de nós. Sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Por isso, Senhor, a Cíntia finaliza essa oração cantando, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém.